Muito bem, mais uma vez estamos aqui agora para compartilharmos da palavra de Deus, podermos ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus. Vamos ver aqui o que nós temos hoje nesse trecho da palavra de Deus para a nossa edificação, para o nosso crescimento, não é? Eu gostaria de compartilhar com você um trecho em 1 João, capítulo 2, versículos 18 a 27. 1 João, capítulo 2, versículos 18 a 27. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo esta leitura. 1 João capítulo 2, versículos 18 a 27. Diz assim o texto da palavra de Deus. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. De fato, o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas, como a unção dele é recebida, que é a verdade e não é falsa, nos ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Amém? Esse é o trecho da palavra de Deus que iremos meditar nesta noite. Né? Muito bem. Sabe, irmãos, esse trecho de 1 João é muito interessante, muito importante, eu quero frisar isso. Eu já fiz uma exposição na igreja sobre 1 João, já falei sobre 1 João na igreja, e aqui alguns assuntos que eu vou trazer aqui para relembrar as pessoas, os membros, os participantes da Igreja Batista do Curuvi acerca da importância de ficarmos espertos. Né? Nós estamos num período complicado, nesse período onde estamos em casa, as denominações, a maioria das igrejas não estão se reunindo em seus salões de culto para participar da comunhão, então as pessoas ficam em casa e, lógico, com o advento tecnológico que estamos vivendo, com a tecnologia tão embarcada no nosso dia a dia, nós temos aí acesso a vários tipos de informações, temos acesso a várias coisas, a várias pregações, várias meditações, vários preletores, vários pastores no nosso dia a dia. Mas aí então, será que nós estamos ouvindo o que é bom? Será que nós estamos ouvindo o que é correto? Será que o que nós estamos ouvindo é sadio para a nossa vida cristã, para a nossa fé? Será que o que nós estamos ouvindo é legal ou é prejudicial? Enfim, eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas eu quero compartilhar um pouquinho desse trecho com todos vocês agora. Né? Logo nós percebemos aqui que fala acerca daqueles que deixam a comunhão. Né? O povo de Deus muitas vezes ensinam, e fala também que esses que deixam a comunhão muitas vezes ensinam coisas erradas acerca do Senhor Jesus Cristo. No versículo 26 desse trecho, ele diz que escreveu estas coisas com um propósito. O versículo 26 diz: escrevo estas coisas a respeito daqueles que querem enganar. Então, sempre existirão pessoas querendo enganar o povo de Deus, os servos de Deus. Sempre existirão pessoas querendo, como eu posso dizer,
colocar ensinos esquisitos ou que não condizem com o Evangelho, que não condizem com a palavra de Deus como ela realmente é. Para ensinarmos a palavra de Deus existem alguns critérios importantes, algumas regras que devem ser obedecidas e muitos não obedecem essas regras, não obedecem esses critérios e ensinam a palavra de Deus de acordo com aquilo que acham que é certo, que acham que deve ser ensinado e muitas vezes ensinam baseado em suas próprias tradições. Tradições denominacionais, por exemplo. Nessa situação aqui, neste contexto de 1 João, nós temos muitos gnósticos que estavam ensinando coisas à igreja que levaria a igreja à perdição. E quando eu falo que levaria a igreja à perdição, eu estou falando que esses gnósticos estavam ensinando coisas que levariam pessoas da igreja a duvidarem daquilo que é básico à fé cristã. Não é muito diferente de hoje essa questão, né? Quantos não estão ensinando coisas para o povo de Deus que tem tirado o poder e a soberania de Deus, por exemplo? Quantos não estão ensinando coisas ao povo de Deus através das mídias sociais, etc. e tal, que não estão tirando a deidade plena da pessoa do Senhor Jesus Cristo? Quantos que não estão ensinando hoje, em suas palavras sutis, a necessidade de salvação, as pessoas falando que todos são salvos e que o inferno possivelmente esteja vazio? Enfim, são questões que devemos pensar. Temos que estar espertos, pessoal, ficarmos atentos acerca de tudo que estamos ouvindo e de tudo que é ensinado. Agora, eu posso dizer para vocês que os que são de Cristo, eles não deixam a comunhão com o povo de Deus e muito menos se deixam enganar com as falsas doutrinas. E eu queria argumentar algumas verdades com vocês contidas nesse texto. Por que verdades? Porque a palavra é a verdade. Então eu queria argumentar algumas coisas com vocês contidas nesse texto que nos apoiam nesta declaração que eu acabei de dar para vocês. Que os que são de Cristo não deixam a comunhão com o povo de Deus, não deixam a comunhão com o povo de Deus e também não se deixam enganar pelos falsos ensinamentos e falsas doutrinas. E a primeira verdade que nós encontramos nesse texto aqui é justamente isso, que os que são de Cristo não largam a comunhão. Os que são de Cristo não deixam a comunhão. Sabe, muitos que ensinavam contra Jesus, diz o versículo 19 aí, saíram do meio do povo de Deus. Saíram do meio das pessoas da comunhão com o povo de Deus. Ou seja, ele traz à mente dos irmãos aqui que estão recebendo, o João, né, traz à mente dos irmãos que estão recebendo, dos irmãos ele traz à mente acerca do anticristo, né, que haveria de vir antes da volta do Senhor Jesus. Em relação a isso, a volta do Senhor Jesus, a mensagem da semana que vem, eu vou falar um pouco sobre como devemos estar no aguardo da volta do Senhor Jesus. Né? Semana que vem eu vou falar sobre isso. Como devemos estar no aguardo da volta do Senhor Jesus. Mas João diz que muitos anticristos estão surgindo. Né? Ou seja, existirá aquele anticristo que vai vir no futuro, existirá aquele anticristo que será aquele que fará um levante, que nós já estudamos isso, inclusive, em nossa denominação, nossa congregação. Mas também diz que muitos anticristos estão surgindo, o texto diz. E ele mostra que estes têm saído do meio do povo de Deus, do meio da comunhão. E se você parar para pensar muito bem, como a gente consegue perceber que quantos e quantos ensinos, denominações, seitas e quantas coisas saem do meio do povo de Deus. Do meio do povo. E o texto diz, se fosse dos nossos, eles não teriam saído. Ou seja, isso mostra que dentro da igreja existem pessoas que, dentro da igreja local, eu estou colocando aqui, ok? Eu não estou falando da igreja universal, aquela igreja que é composta por todos aqueles que são salvos pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja universal é aquela igreja que quando Jesus voltar ela será arrebatada, mas eu estou falando aqui da congregação local. Congregação local. E o João diz, olha, se fosse dos nossos, não teriam saído. Saído da onde? Do meio da comunhão da congregação local. Do meio do ensinamento dos apóstolos, como diz Atos, né?
Então isso mostra que a igreja ela é composta assim por pessoas que são e que não são de Cristo, ou seja, que a congregação é composta assim por pessoas que são e não são do meio. Estes são os que Jesus chama que esses são que conhecem Jesus, ouvem Jesus, eles observam o poder do Senhor no meio da congregação, mas não são do Senhor. Mas não são do Senhor. Né? Nele é muito, e muito menos eles participam da comunhão como deveriam participar. É uma utopia pensar que dentro de uma congregação cristã só existem pessoas que têm o Espírito Santo. Isso não é uma verdade. Nós sabemos que dentro de uma congregação existem pessoas que estão lá porque acharam a filosofia cristã legal, porque acham que o clima é bacana. Quantos e quantos não estão indo à igreja, por exemplo, porque acham que indo à igreja vão ter algum ganho com isso, porque acham que indo à igreja vão ter algum benefício com isso. Quantos não estão indo à igreja porque acham que é legal, porque é bacana, porque muitas igrejas parece um show, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Quantos e quantos não estão indo à igreja buscando algo em vez de dar algo ao Senhor? Não é? Em vez de dar a adoração ao Senhor. Então, é uma utopia achar que dentro de uma congregação só existem pessoas que são salvas no Senhor Jesus. Então é por isso que você já pode parar para pensar um pouco por que existe tantos problemas dentro de uma congregação. Não é verdade? Sabe, pessoal, ninguém gosta ou fica feliz quando uma pessoa deixa a comunhão na congregação. Ninguém gosta quando uma pessoa abandona uma comunhão, né, com o povo de Deus. Isso deixa todo mundo triste. Ninguém gosta disso. Né? Como o próprio Senhor Jesus disse em certa ocasião nos evangelhos, no meio do trigo existe o joio, infelizmente. Então, irmãos, nós não podemos ficar abatidos quando pessoas abandonam a comunhão. Podemos ficar tristes, podemos lamentar sobre o fato e até mesmo devemos buscar as pessoas que estão abandonando a comunhão. Mas nós devemos sempre nos lembrar que essa pessoa talvez nunca tenha tido comunhão plena. Né? Bom, enfim, é só uma observação. Sabe, talvez você esteja se perguntando, poxa vida, mas será que eu sou da congregação? Será que eu faço parte da congregação? Será que eu tenho o Espírito Santo na minha vida? Porque todos aqueles que participam e têm a comunhão, eles têm o Espírito Santo. Sabe, ninguém pode responder isso por você. A sua salvação é algo particular com Deus. Tudo bem, através dos seus frutos, você demonstrará, como o próprio João ensina em suas cartas. Então, devemos pensar nessa questão. Eu não posso responder por você se você faz parte ou não da congregação. Uma coisa eu posso dizer, que se você é do Senhor, você permanecerá. 1 Pedro, ou seja, Pedro ensina isso também. Se você é do Senhor, você vai permanecer. Isso eu posso falar com certeza. Né? Então, ninguém pode responder isso por você. Só você pode responder isso. Né? Mas enquanto isso, e por isso que eu estou pregando aqui nesse livro, nesse trecho, né? Para te ajudar a tomar a decisão correta e não simplesmente pensar que você está indo à igreja para buscar alguma coisa, e não é. Se você está indo à igreja para buscar algum benefício, talvez você esteja perdendo o seu tempo, porque você tem que ir para adorar e glorificar o nosso Deus. Somente para isso. Todo o resto é bênção, é graça, é misericórdia de Deus na sua vida, sabe? Segunda verdade que encontramos nesse texto aqui é que os que conhecem a verdade não são enganados. Do versículo 20 a 23. Né? Por que não são enganados? Porque tem a unção e o conhecimento. Sabe, você tem a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo ele foi derramado em você. Se você é do Senhor, o Espírito Santo ele foi derramado em você. E este Espírito Santo, este Santo é Jesus. Ele disse, e recebereis poder, lá em Atos 1:9, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Né? Então, Marcos também, 1:24, diz que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Então,
nós temos este santo, o Senhor Jesus conosco. Ele nos deu o Espírito para que pudéssemos conhecer a verdade, sabe? Para que não fôssemos enganados. O Espírito nos ajuda a permanecer na verdade, pois os que conhecem a verdade têm o Espírito e não é enganado. É o que João está mostrando aqui. Sabe, o que não vinha da verdade? Porque o texto fala aqui sobre a verdade e tal, essas coisas, mas o que não vinha? Qual era o ensinamento que as pessoas da igreja tinham que se preocupar de não receber? Qual era o ensinamento que João aqui estava combatendo com relação a essa questão da verdade? Primeiro, o texto diz, quem nega Jesus não tem o Pai. Ele coloca aqui, olha, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Então João pega e fala, olha, quem nega Jesus, nega o Pai. Então quais são as características destes anticristos que João coloca aqui? Primeiro, eles negavam a encarnação de Jesus. Eles negavam a encarnação de Jesus, os gnósticos, né? Então, diz o texto, Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Por que João diz isso? Porque eles estavam negando isso. Eles estavam negando essa verdade. Negando a divindade de Jesus. Você conhece algum grupo hoje que nega a divindade de Jesus? Que nega que Jesus é Deus? Você conhece algum? Talvez um grupo esteja vindo à sua mente agora. Então, só para você pensar um pouquinho. Depois ele diz também, quem nega o Pai, ou seja, nega Jesus e nega o Pai também no versículo 22. Porque quem nega Jesus nega o Pai. Não tem como chegar a Deus. A pessoa, olha, não tem como você crer em Deus sem crer em Jesus. Não tem como você falar, eu creio no Senhor Jesus e falar que Deus não existe, por exemplo. Isso não faz sentido algum, nem logicamente. Não faz sentido algum. Ah, eu creio em Deus, mas eu não creio que Jesus é Deus. Pô, mas como assim? Ah, não, eu creio que Jesus é Deus, mas eu não creio na existência de Deus, Pai. É inconcebível, porque a Trindade é única. Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo e um Deus. Um Deus. Um Deus. Então eles negavam o Pai, no versículo 22. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Porque não tem como você falar que um é e o outro não é, e aí sucessivamente. E o versículo 23 fala que eles não têm o Pai. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Impossível. Ah, eu acredito em Deus, mas não acredito em Jesus Cristo. Então você não tem o Pai. É isso que João está mostrando. É isso que João está mostrando. Então ele pega e coloca aqui o contrassenso, ou seja, quem permanece tem o Pai, ou seja, quem permanece tem o Filho e o Pai, versículo 24 e 25. Estes que permanecem, eles guardam o que aprenderam desde o princípio da sua vida cristã. Eles guardam os ensinamentos fundamentais da fé, da cristandade, do cristianismo. Impossível você falar que é um cristão sem acreditar na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Impossível você falar que é um cristão sem acreditar que Jesus é Deus. Impossível você acreditar você falar que é um cristão sem acreditar no arrebatamento, sem acreditar na vida eterna. Impossível isso. Impossível. Acreditar que Jesus é Deus é a base do alicerce do cristianismo. Não tem como você falar que é cristão sem acreditar na deidade de Jesus Cristo. Então, o que ele fala, olha, aquele que permanece tem o Pai e o Filho, porque eles guardam, esses que permanecem, eles guardam os princípios elementares, os ensinos fundamentais. Então, logo no início, todos os cristãos, inclusive nós, já ouvimos acerca dos princípios fundamentais. Quando você aceitou o Senhor Jesus, você ouviu acerca das doutrinas fundamentais, dos ensinamentos fundamentais. Não tem como fugir disso. Nunca devemos nos desviar da nossa base, do nosso alicerce aprendido desde o início.
daquilo que é básico. Não podemos nos desviar nem do que não é básico. Por isso que nós temos que estudar constantemente a palavra de Deus. Constantemente a palavra de Deus. Se você conhece a verdade e tem o Espírito na sua vida, os ensinamentos fundamentais do Senhor, os ensinamentos fundamentais da palavra, que foram dados para você desde o início, eles não serão abalados. Eles não serão desvirtuados. Mesmo que muitos mesmo que muitos comecem a ensinar coisas erradas acerca de Jesus, os ensinos fundamentais passados para você, que se você tem o Espírito Santo de Deus, eles vão permanecer inabaláveis. E é essa garantia que a palavra de Deus nos dá. Em 1 João. Depois você pode ler em 1 João todo, que é curtinho. Você lê todo que você vai entender isso que eu estou dizendo. Mas para isso você deve aprender acerca dos ensinos fundamentais. E é extremamente importante aprender acerca dos ensinos fundamentais. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se você tomou uma decisão ao lado de Cristo, é importante que você aprenda os ensinos fundamentais. Aí você pode falar para mim, olha, pastor, eu preciso aprender os ensinos fundamentais. Eu vou passar para você os ensinos fundamentais, com o maior prazer. A gente agenda um momento em que nós podemos ter aí durante a semana um encontro virtual mesmo, e eu passo para você os ensinos fundamentais do cristianismo. Talvez você está aqui hoje e ainda nem tomou a sua decisão ao lado do Senhor Jesus. Saiba que sem Jesus você não tem o Pai. Você não tem como chegar a Deus. Né? Que tal você arrumar essa situação? Né? Que tal você consertar isso? Entregue sua vida ao Senhor Jesus, converse com Ele, entre no seu quarto, abra seu coração para Ele e fala para Ele tomar conta da sua vida, arrepende-se de seus pecados, da sua pecaminosidade e, enfim, coloque-se à mercê do Senhor Jesus Cristo para que você tenha o Pai e o Filho em sua vida, tá bom? Mas, enfim, a última verdade que eu quero colocar aqui, mas não menos importante que as outras, é que os que permanecem em Cristo têm um discernimento espiritual. Os que permanecem em Cristo têm discernimento das coisas de Deus. Sabe, versículos 26 e 27, ele escreve isso porque muitos queriam enganar as pessoas. Muitos queriam enganar o povo de Deus. Não é nada diferente dos dias de hoje. Pessoal, vocês sabem que eu não ouço, eu evito ouvir muitas e muitas e muitas coisas na internet acerca de ensinamentos evangélicos ou cristãos. Eu evito. Eu ouço somente aqueles que eu sei que ensinam a palavra de verdade, que ensinam a palavra, que não ficam dando simplesmente palestras motivacionais. Palestra motivacional, pessoal, eu assisto lá no meu emprego, lá no meu trabalho. Palestra motivacional, eu procuro profissionais nesta área, não é? Então eu evito, eu comecei a tentar assistir alguns, mas o que eu via não era ensinamento da palavra de Deus. Não era aprofundamento na palavra de Deus. Eu ouvia muito palestras motivacionais, muito positivismo nos púlpitos. As pessoas querem ouvir isso, é muito positivismo no púlpito. As pessoas estão ali querendo ouvir coisas boas e agradáveis, mas a palavra de Deus ela tem que ser ensinada, ela tem que ser pregada, porque é a palavra de Deus que inspira fé em nossos corações. Então eu ouço de uma forma muito seletiva, eu não ouço qualquer pessoa, eu não assisto qualquer pregação, eu ouço de uma forma muito seletiva. E também o fato de falar, esse é um pastor batista, esse é um pastor presbiteriano, esse é um pastor X, esse é um pastor Y, também para mim não me diz nada. Para mim não me diz nada também. Eu preciso conhecer a mensagem do caboclo para entender. Eu preciso conhecer a mensagem da pessoa para eu entender, para eu poder ouvir, né, em si, tá certo? Então eu preciso ouvir a mensagem, ok? Então ele coloca aqui que muitos queriam enganar, e sabe, muitos estão querendo enganar hoje sim, consciente ou inconscientemente. Que como vimos anteriormente, o engano, neste contexto, era a negação de Jesus encarnado, Jesus Deus encarnado. Estes que saíram da igreja estavam ensinando exatamente isso. Mas eu quero dizer a você que, olha, quantos não estão tentando tirar a nossa liberdade cristã? Quantos não estão tentando minar a nossa liberdade cristã com ensinamentos errados desta forma? Quantos não estão querendo te enganar com falsos
com falsas proposições da palavra de Deus para a sua vida. Né? Então tome cuidado, pessoal. Fique esperto, ok? Seja seletivo. Seja seletivo, tá certo? Os que permanecem em Cristo têm discernimento do Espírito Santo. Por quê? Porque a unção permanece nele. Porque a unção está com ele. Ele não precisa, diz o texto, não precisa que alguém o ensine. Eu quero só dar uma palavrinha aqui, porque tem pessoas que confundem esse texto, né? Tem pessoas que falam assim, eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso que ninguém me ensine, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um professor da escola bíblica, eu não preciso participar de uma sala de estudos bíblicos, porque eu tenho o Espírito Santo, eu leio a Bíblia e eu consigo ensinar. Tá errado isso daí, não é assim não. Não é assim não. Esse versículo aqui está dentro de um contexto que você tem que levar em consideração. Este não é um ensinamento que não precisamos estudar as Escrituras. Até mesmo porque estudar as Escrituras é uma ordem que o próprio Senhor deixou para nós. Se nós olharmos, por exemplo, Mateus 28, 20, diz lá, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias da consumação dos séculos. É uma ordem. O que mais? Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos uns aos outros em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Ou seja, a instrução aqui é que nós devemos ensinar uns aos outros, aconselhar uns aos outros. 1 Timóteo 4,11. Ordena e ensina estas coisas. É a ordem lá em 1 Timóteo. Ordena e ensina estas coisas. Lá em 1 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus para quê? É inspirada por Deus e útil. Para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Enfim. Então, eu não posso chegar aqui, pegar esse texto e falar, eu não preciso estudar a palavra de Deus porque esse texto aqui diz que o Espírito Santo me ensina. Isso é uma falácia. Isso está errado. Esse texto está falando acerca dos ensinos gnósticos que estão sendo colocados aqui neste contexto. Que eles estavam ensinando a doutrina, eles estavam ensinando que a doutrina dos apóstolos estava ultrapassada pelo conhecimento. Ou seja, os apóstolos ensinaram as coisas fundamentais acerca da fé, e esses gnósticos aqui estavam falando, não, isso daí é ultrapassado, agora o conhecimento, sabe? Quando ele diz que ninguém vos ensine, este ninguém vos ensine, ele está falando sobre os ensinamentos fundamentais. Ele está falando, este ninguém, inclusive, este ninguém aqui está ligado aos gnósticos. Que estes gnósticos não ensinem a vocês aquilo que não deve ser ensinado, porque vocês têm a unção do Espírito Santo, e o Espírito Santo que habita em vocês dará a vocês o discernimento para saber se aquilo que eles estão falando é certo ou errado. Esta unção dá o discernimento para você do que é necessário, ou seja, o Espírito Santo nos dá sabedoria para entendermos o que está sendo ensinado é certo ou errado. O Espírito Santo mostra. Então, esse negócio, não adianta você se apegar a esse texto aí para dizer que não precisa participar de estudos bíblicos, para dizer que isso ou aquilo, porque isso daí não cola, pessoal. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui me ouvindo nessa noite, se você é do tipo de crente que se deixa levar por qualquer tipo de ensino que recebe, ou você não tem a unção do Espírito Santo na sua vida, ou você não está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O Espírito Santo nos ensinará assuntos difíceis. O Espírito Santo ele nos ensinará assuntos da palavra de Deus. Existem alguns assuntos que é difícil mesmo, tem que ter muito estudo, se debruçar muito na palavra de Deus, mas o Espírito Santo nos ilumina sim no entendimento da palavra de Deus. Nós não podemos negar isso, ok? Mas nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que está sendo ensinado. Torno a dizer a vocês. Se você é um daquele que acredita em tudo que ouve, de tudo que os pastores falam, inclusive tudo que eu falo, tome cuidado. Porque nós somos homens e homens falhos. Eu sempre falo para as pessoas na congregação que as pessoas têm que ser bereanos, né? As pessoas têm que analisar tudo na palavra. Tudo na palavra.
É a palavra que tem a palavra final, a palavra com P maiúsculo que tem a palavra com P minúsculo final. É ela. Então, ouça, mas avalie. Não aceite tudo que está ouvindo. Questione. Avalie. Veja se aquilo está correto com o ensinamento da palavra de Deus ou não. Veja se aquilo ali não é um ensinamento falso ou não. Devemos ficar espertos, pessoal. Mas eu quero terminar aqui. Logo, eu disse para vocês que os que são de Cristo não deixam a comunhão com o povo de Deus. É verdade, que o Espírito Santo os mantém. Nós vimos aqui que João falou que se eles fossem, não teriam deixado a comunhão, e aqueles que são não deixam mesmo, né? E muito menos se deixam enganar por falsas doutrinas, porque o Espírito Santo dá o discernimento. Glória a Deus por isso. Então nós falamos algumas verdades aqui. A primeira verdade que eu disse para vocês é que os que são não deixam a comunhão, beleza, já falei isso para vocês, e também que os que conhecem a verdade não são enganados, falei isso também, e os que permanecem em Cristo disse que tem o discernimento do Espírito Santo, como disse o texto lá no versículo 26 e 27. Que você tome isso para a sua vida, pessoal. Quero que você diga ao Senhor habitar em seu coração, caso não esteja ainda no seu coração. E talvez você está no meio do povo de Deus e não é do povo de Deus, então converse com o Senhor, tome a sua decisão. Talvez você seja alguém que é muito levado por tudo que está sendo ensinado, acredita em tudo que ouve e acredita nesses chavões evangélicos que são ditos hoje em dia. Chavões muitas vezes completamente errados e completamente desvirtuados da verdade da palavra de Deus, como eu isso, eu aquilo. Chavões que estão mais ligados à autoafirmação ou mais ligados a positivismo do que a fé. Então, tome cuidado com isso. Tome cuidado, não deixe com que ninguém abale os princípios fundamentais da sua fé. Sabe, todo homem é pecador e separado de Deus, isso é uma verdade. Isso é uma coisa básica. A palavra de Deus ensina isso de uma forma muito clara. Jesus é Deus encarnado, isso é básico. É básico. Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida eterna. Isso é básico, eu não posso duvidar disso. Né? Não posso duvidar disso. E Jesus um dia irá voltar para nos buscar, eu não posso duvidar disso. E um dia eu ressuscitarei dos mortos, eu não posso duvidar disso, essas coisas são básicas. E que a palavra de Deus é a verdade. Eu não posso duvidar dessas coisas. Se você está aqui ouvindo isso hoje, saiba que é a hora de você receber a vida eterna e plena em Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus habite em seu coração e que ao habitar em seu coração, você busque a verdade na verdade, porque a palavra é a verdade. Que Deus te abençoe e que essa breve meditação da palavra de Deus possa fazer você refletir e melhorar e crescer na sua vida. E que até a próxima live você possa estar ainda melhor no seu relacionamento com Cristo. Amém? Que Deus abençoe e tenha uma excelente semana que há de entrar. Deus abençoe.